oração de um desesperançado. A oração de um desesperançado. Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Palavra de Deus, versículo 40, 45, foi o texto pregado há 20 anos atrás. Diz assim a palavra de Deus, verso 40, Marcos capítulo 1. Aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Eu vou parar aqui. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra nesta noite. O Senhor já está nos falando através das canções, através dos testemunhos. E agora, quando nos curvamos diante da bendita palavra, que ela tem a voz maior, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A oração de um desesperançado. Há muitas orações na Bíblia, de mães orando por seus filhos, como foi o caso de Ana, de pessoas pedindo pelo povo, como foi o caso de Abraão, de pessoas agradecendo a Deus por uma vitória, como é o caso do Salmo 138, versículo 1, e há outras variadas orações na Bíblia, orações que brotaram em momentos os mais variados, pessoas que pediram a Deus direção para uma decisão a ser tomada, pessoas que foram para uma batalha e antes pediram a segurança de Deus através da oração. Eu poderia aqui listar uma abundância de orações, mas nesta noite eu quero me ater à oração de um desesperançado, que é o leproso. No versículo de número 40, ele faz uma oração ao Senhor Jesus dizendo: se quiseres, bem podes limpar-me. O desespero é diferente da desesperança, porque o desespero, muitas vezes, ele tem a ver com uma situação imediata. Por exemplo, a pessoa é abordada por um assaltante que lhe põe uma arma na cabeça. Ela entra em desespero, pede socorro de Deus. Saiu de casa seguro, tranquilo, mas depara-se com um quadro que instaura desespero. Tem a ver com uma situação imediata. Tem a ver, por exemplo, com o diagnóstico de quem vai ao médico, faz os exames, e como
a maioria dos brasileiros vai consultar um médico de graça chamado Dr. Google e já sai dali assustado com as possibilidades, ainda que os exames venham cheios de palavras técnicas. E muitas vezes chega diante do médico, o médico diz: não, esse problema vai ser resolvido, e aquele desespero se vai. Ou então, a pessoa não entende as palavras técnicas e ouve do médico o relato, o diagnóstico de que é uma coisa grave e o desespero chega. Já a desesperança tem a ver com um quadro que se estende, tem a ver com uma situação que se alonga, para a qual a pessoa não vislumbra saída. Eu diria que a desesperança é o acúmulo de desespero, é o desespero somado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Às vezes a desesperança de tal forma domina a pessoa e suga dela até mesmo a possibilidade de pedir ajuda. Nós estamos aqui diante de uma situação de um homem desesperançado. A sua situação era causada por uma lepra, chamada modernamente de hanseníase. Recebeu um tratamento excepcional na lei mosaica. Você pode ler Levítico capítulo 13, por exemplo. E a lepra, ao tempo do Novo Testamento, era uma das mais temidas doenças. A palavra lepra significa descascar. E por onde quer que um leproso fosse, ele deixava vestígios da sua doença. Pelo menos assim ao tempo do Novo Testamento, escamas que caíam do seu corpo amortecido. A lepra aqui descrita no texto de Marcos capítulo 1, era a pior doença daquela época, porque era repulsiva, progressiva, grave e incurável. O leproso era considerado como um morto ambulante, objeto de nojo e repulsa. O seu destino estava entre a morte lenta e solitária, ou a cura por meio de uma intervenção divina. Na verdade, vale ainda dizer que eram várias as doenças que recebiam o diagnóstico de lepra. Os rabinos, que eram os estudiosos da lei mosaica, estimavam e listavam 72 patologias com o diagnóstico de lepra. Incurável, sofrendo psicologicamente, emocionalmente. E nós estamos aqui diante então de um homem tomado pela lepra. A Bíblia diz, na palavra de Lucas, num relato paralelo desse episódio, de que este homem estava coberto de lepra. Não era apenas uma parte do seu corpo, mas todo o seu corpo tomado por lepra, desesperançado, sem perspectiva, sem sonhos, sem a capacidade de vislumbrar um futuro melhor.
Até que Jesus entra na sua história. Aproximando-se dele um leproso. Nesse momento, o Senhor Jesus já tinha a sua fama estabelecida. A presença de Jesus representou para aquele homem desesperançado, sem sonhos, representou para ele um raio de esperança, a luz no final do túnel. Representou para ele a possibilidade de ter a sua história não melhorada, mas literalmente transformada. E foi por conta disto que ele fez o que ele fez. Se aproximou de Jesus, rogando-lhe, ou seja, gritando. Rogar é diferente de pedir. O pedido você faz de forma escrita, você faz verbalmente, mas rogar é algo que vai além. É aquilo que acontece, por exemplo, quando uma mãe vê o seu filhinho subindo na janela do prédio, no 10º andar, e a criança, que não vislumbra perigo, e que talvez até influenciada pelos heróis dos desenhos animados, criança tem muito disto, ela vê o super-homem e ela pensa que ela tem o poder do super-homem. Imagine esta cena de uma criança que sobe no parapeito de uma janela, 10º andar, e olha lá para baixo. E a criança se segura de um lado e de outro da janela, dando a impressão de que vai dar um salto e vai voar como o super-homem ou como o Homem-Aranha. Nesse momento a mãe não faz um pedido. Nesse momento o pai não faz um pedido. Nesse momento nós rogamos, nós gritamos e dizemos: meu filho, desce daí. Isso é rogar. Compreende? Foi isto que este homem fez. Aproximou-se, rogou, pôs-se de joelhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para uma pessoa desesperançada, acabam os protocolos, as cortesias, a etiqueta, tudo isso perde o sentido. Para este homem, o seu quadro de desesperança, por causa da lepra, que não trazia qualquer perspectiva humana de cura naquela época. Para ele o protocolo não importava. Eu aprendo que a dor, ela estanca de nós o protocolo. Quanto maior a dor, maior a nossa capacidade de pôr de lado o protocolo. Porque a dor tem a capacidade de fazer com que nós não nos importemos mais com o que os outros vão dizer. Protocolo que é, senão, a nossa postura diante da opinião dos outros. Não vamos fazer isso. Fala baixinho. Agora pensa nessa cena que eu lhe descrevi, de um pai vendo o seu filho caindo da janela. Richardson teve um milagre lá com a sua filha. A menina caiu
E num salto ele segura a menina antes que ela batesse com a cabeça no chão, que seria fatal, não é verdade? Numa situação dessas, não tem protocolo. E há muitas pessoas que ainda estão atreladas ao protocolo. Por exemplo, vem à igreja, ouve o evangelho. E eu tenho dito que se você já ouviu a pregação do evangelho nessa igreja por pelo menos 2 vezes, você já entendeu o suficiente para tomar uma decisão. Mas ainda fica preso ao protocolo. Para esse homem, isso não fazia sentido. A notícia do curandeiro Jesus havia chegado às cabanas isoladas onde os leprosos moravam e acendeu uma centelha de esperança em um pobre desgraçado, e esta centelha o encorajou a quebrar todos os regulamentos e lançar a sua presença contaminada, indesejável na multidão, que ia diminuindo na medida em que ele se aproximava. O texto não diz isso, mas nós podemos inferir. Você sabe por quê? Porque a lepra denunciava o leproso. Moravam em cabanas. Dependendo do agravamento da sua doença, ele precisava enrolar o seu corpo, membros do seu corpo com trapos. Era fácil identificar um homem leproso. Era fácil identificá-lo não só visualmente, mas também pelo odor, porque muitos deles tinham a carne em estado de apodrecimento. Eram cadáveres ambulantes. Agora imagine aquela cena. A multidão que acompanhava Jesus. De repente, na direção oposta, pense comigo, um homem começa a gritar: se quiseres, bem podes limpar-me. Na direção oposta vem alguém, e aquele homem se coloca. Eu imagino que nesse momento, o protocolo que não fazia sentido para o leproso, mas estava presente naqueles que acompanhavam Jesus. Eu imagino a cena das pessoas se afastando, das pessoas se distanciando, e aquele homem se colocando de joelhos diante de Jesus. Fez uma oração do desesperançado. Qual foi a oração? Se quiseres, bem podes limpar-me. Uma oração simples, mas que traz alguns pressupostos. Primeiro, ele reconhecia que estava doente. No caso específico das drogas, há pessoas que, por não serem usuários de todo dia, dizem assim: eu não sou viciado. Eles dizem: não, eu só uso toda sexta-feira. Não tem essa linguagem? Sexta-feira? Ele só não tem consciência de que ele é sim um escravo, só que a corrente é maior. E então ele não busca ajuda. E isto se aplica em outras dimensões da vida. Porque o pecado tem a capacidade de amortecer o indivíduo. Por exemplo, aquele indivíduo, nós ouvimos aqui depoimentos que estão destruindo a sua família, que estão pisoteando os sentimentos da esposa, ou do marido, ou dos filhos, mas eles vão se tornando tão insensíveis, porque o pecado tem a capacidade de provocar insensibilidade.
Então esse homem, primeira coisa que o texto mostra, é que ele reconheceu que estava doente. Reconheceu que tinha um problema. E esse é o primeiro passo para ser curado, é o primeiro passo para ser liberto. Há pessoas que olham para si mesmas, comparando-se com outras, e começam a entender equivocadamente que, já que elas não são como as outras, e as mede por baixo, elas chegam à conclusão, não, eu não preciso de Jesus, afinal eu não uso drogas, e é claro que no Ministério Maped nem todo mundo aqui teve envolvimento com drogas, mas você sabia que há outras modalidades de vícios? Há pessoas que são escravas, por exemplo, da pornografia, aliás, crescendo assustadoramente o vício na pornografia, sobretudo nesse tempo de pandemia, em que as pessoas se veem mais em casa e começam a acessar mais a internet. Quantos homens, quantas mulheres que se tornam escravos da pornografia? Você sabia disso? De igual forma, doentes, precisando de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo na oração desse desesperançado é que ele sabia que estava doente. Ele tinha consciência de que ele era uma pessoa que precisava de Jesus. Estava precisando, eu tenho um problema. Uma das experiências essa experiência, esse relato que eu vou lhes dar, que me inspirou a começar um trabalho com pessoas drogadas, nós fizemos numa salinha aqui atrás, em cima, depois fizemos num salão aqui embaixo. Há uma cena que eu me lembro muito bem, meu gabinete pastoral funcionava aqui atrás. E naquela época ainda não tinha nome de Maped. Eu me lembro de um homem, de um senhor idoso que entrou no gabinete para conversar com o pastor. Eu vi tratar-se de um homem muito simples, porque quando estou no gabinete, eu busco fazer uma leitura da pessoa, dos seus gestos, para saber ou tentar identificar até onde o seu relato é um relato verdadeiro, porque o corpo fala. Por exemplo, às vezes a gente pergunta para alguém assim, você gosta disso? E ela diz, sim. A linguagem mais forte não foi a verbal, foi a física. E eu estava observando aquele homem. Vi suas mãos calejadas. Eu perguntei, pois não, senhor, em que é que eu posso lhe ajudar? E aquele homem, membro de uma igreja Assembleia de Deus, idoso, a gente via que era um trabalhador braçal, mãos calejadas. Ele disse assim, pastor, eu não lembro bem os detalhes da fala, mas mais ou menos isso, eu vim aqui para o senhor me ajudar, meu filho, pouco mais de 20 anos, ele é viciado em drogas, pastor, ele tira as coisas de casa para vender, pastor, e ele disse assim, mas o que mais me impressionou não foram estas palavras, foi ver o meu filho na rua, por causa do prejuízo das drogas, retirando lixo da lata de lixo da rua para comer, buscando nos restos apodrecidos de alimentos, comida, pastor. E ele veio aqui buscar a ajuda do pastor por conta de ver o seu próprio filho se alimentando de dejetos
pedaços de coisa estragada, tirando do lixo e do lixo para a boca, e ele veio buscar ajuda. E eu fiz uma pergunta para aquele pai. Eu perguntei assim: uma cena dessas, ela mexe com a gente, não é verdade? Como mexeu comigo, que eu vi lá na Cracolândia. Que eu vi lá. Aliás, se tiver alguém aqui que está me ouvindo, criticando porque a gente tem esse estilo de música, por causa do ministério, quero dizer para você, é porque você não sabe o que é ter uma pessoa na família escravizada pelas drogas, ou talvez saiba, mas se faz de indiferente. De indiferente. Por isso nós abrimos para, através dessa música, ganhar esse estilo musical que é nosso, é brasileiro, ganhar pessoas para Cristo. Porque a gente não quer ter culto para agradar crente. A gente quer fazer culto para ganhar o não crente. Aliás, a gente tem uma cultura muito estranha. Abrindo um parênteses, eu já volto para a história. Você vai pescar, você escolhe que tipo de isca? Você escolhe a isca que você gosta ou a isca que o peixe gosta? Mas tem crente que quer pescar com a isca que ele gosta. Vai pescar um peixe, põe picanha. Não. Mas deixe-me voltar à história. Eu fiz a pergunta para aquele pai. Eu perguntei para ele assim: meu senhor, eu vou lhe fazer uma pergunta determinante. O seu filho quer ficar liberto? E ele disse: pastor, ele não quer. Você sabe que diante de uma resposta dessas, só cabe uma palavra. Então, pai, continua orando. Porque se ele não quiser, não tem mudança. O homem que se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, se quiseres, é óbvio que ele queria. E você sabe que o milagre acontece quando há conjugação do querer do indivíduo que está reconhecendo a sua patologia, o seu pecado, o seu apodrecimento, a sua distância de Deus. E quando ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, se quiseres, ele está dizendo: porque eu quero, eu estou aqui de joelhos, eu estou rogando. Aí Jesus diz assim: eu quero ser limpo. E sabe o que aconteceu? Imediatamente desapareceu dele a lepra. Quantos estão entendendo? Aqui nós temos princípios que se aplicam à família, se aplicam em várias situações. Mas eu quero caminhar para o fim, agora olhar a atitude de Jesus. Esse texto é lindo demais. Quando eu o leio, eu tento pensar no estado daquele homem. Como eu disse, eram muitas enfermidades descritas como lepra. Eu me lembro, há muitos anos atrás, acho que você já me ouviu contar esse relato. Eu fui visitar um cidadão lá no Hospital da Santa Casa. Eu não sei o nome técnico da doença, aqui vários profissionais da área de saúde, mas o relato que me disseram é que ele possui uma doença chamada fogo selvagem. Alguém já ouviu falar? Tem isso, doutora? Fogo selvagem. E eu não sabia o que era essa doença. Cheguei lá no hospital, ele estava num quarto isolado, não havia problema de contágio, então eu consegui entrar na sala, e o que eu vi foi impressionante. O corpo do homem, coberto de chagas.
Ele só estava com o short bem largo, o seu lençol manchado com feridas. Pensa num ambiente com cheiro de ferida. A ferida tem um cheiro terrível. E eu entrei naquele quarto, lá estava aquele homem com aquela doença que depois foi curado. Ele fez uma coisa que me deixou, que me provocou uma reflexão de segundos. Quando chegou o pastor, ele estendeu a mão para me cumprimentar. O que é que eu faço? Na minha mente, como eu tinha a informação de que naquele caso não era contagioso, eu pensei, estendo ou não estendo a mão? Fração de segundos. E eu estendi a mão, e quando eu cumprimentei, eu senti aquela coisa pegajosa. Eu senti que eu estava apertando uma ferida. Eu senti aquela coisa escorregadia. E eu não vou aqui dramatizar, mas você já entendeu. Obviamente que depois higienizei as mãos, enfim. Quando eu me lembro daquela situação, eu me lembro desse texto. Porque olhem o que Jesus fez, e aqui é algo extraordinário. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, seja você envolvido com drogas, seja você aprisionado a qualquer outro tipo de vício, ou seja você que não tem vício algum, mas está com a sua família em frangalhos, que está com o seu casamento se decompondo, que está com a sua vida pessoal destruída, fragmentada. O que eu quero deixar para você nessa noite, amigo, é o que Jesus fez com esse homem, Ele pode fazer com você. Primeira coisa, diz o texto, verso 41, Jesus com grande compaixão. Você sabe que compaixão é quando Ele nos olha no mesmo nível. Compaixão é quando o coração de Jesus cola com o nosso coração. É quando o coração dele chega ao nosso coração. Jesus, com grande compaixão, não foi pequena, mas grande compaixão, Ele fez algo impensável. Você sabe o que é que Ele fez? Diz a Bíblia, Ele estendeu a mão, significa oportunidade. As oportunidades, amigos, elas não ficam para sempre. Oportunidade. As grandes oportunidades, elas são raras na vida de uma pessoa. E muitas vezes nós não as aproveitamos. E a oportunidade maior de todas tem a ver com vida espiritual, eternidade. Porque qualquer outra oportunidade, ou quaisquer outras oportunidades, elas têm a ver com essa dimensão temporal de vida, mas nenhuma delas se compara à eternidade, aonde eu vou passar a eternidade. A vida é curta, amigo, preste bem atenção. Eu estou lhes falando aqui nesta noite com a expectativa de que eu lhes possa pregar no domingo que vem, mas de hoje até domingo muita coisa pode acontecer, porque a vida é curta. E há quantos que não levam isto em conta? Brincam com a sua alma à beira do precipício da eternidade. Portanto, Jesus deu a ele a oportunidade, estendeu a mão. Mas fez mais. Sabe o que é que Jesus fez? Diz o texto, ele tocou no leproso. Olha para mim. Jesus precisava tocar no leproso? Sim ou não?
Ele simplesmente podia dizer assim: fica curado. Mas ele estende a mão e toca no leproso. Você sabe o que é que isso significa? A lepra é uma ilustração do pecado. A lepra é uma tipificação do pecado. Por isso o relato bíblico está aqui colocado. A lepra está para o corpo, assim como o pecado está para a alma. Por isso a lepra tinha uma compreensão tão forte, como eu lhes disse, era a pior doença. Agora imagine aquela cena. Lá está o leproso, de joelhos, olhando para Jesus, de baixo para cima. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. A oração de um desesperançado. Aí Jesus estende a mão. A Bíblia diz que ele o tocou. Então podemos concluir que Jesus se aproximou dele. Sim ou não? Se aproximou e tocou no leproso. Não é difícil imaginar a reação das pessoas. Como pode? Mas Jesus toca. Você sabe o que é que isso significa? Jesus se identificando com aquele homem leproso. Significa Jesus tomando a dor daquele homem para si. Significa Jesus Cristo levando esperança para aquele homem. E a Bíblia diz que ele foi imediatamente curado, ficou limpo. Amigo, eu quero finalizar o culto dessa noite dizendo o seguinte: talvez eu esteja falando aqui para alguém desesperançado, talvez eu esteja falando aqui para alguém que não tem nenhum problema com drogas, mas que não tem sentido na vida. Há pessoas que têm uma boa condição econômica, mas isso não garante satisfação interior. Pessoas ricas se matam. Pessoas ricas, que são ricas, podem comprar uma boa casa, mas não podem construir um lar. Quantas pessoas que não têm sentido na vida? Você sabe o que é que dá sentido na vida? Tem um propósito. Sabe qual é o maior propósito? É aquele que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 12, quando diz que nós fomos criados para o louvor e glória de Deus. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Viva a sua vida de modo que dê glória para o Senhor. Seja a carreira que for, seja a função que for. Você sabe qual é o meu propósito de vida? Foi quando aos 17 anos, havendo dado meu coração para Jesus, eu decidi que o Senhor me chamava para um ministério que não é fácil, é dificílimo, mas dá propósito. O meu coração se enche de fogo, de paixão. Eu prego hoje como se eu estivesse saindo do seminário no dia de ontem, porque dá sentido para a vida, vivê-la de modo que seja para a glória do Senhor. Isso dá sentido. Isso dá sentido. Consigo me emocionar ainda quando eu me lembro, Mauro, dos meus 17 anos,
daquele menino complexado, vindo de uma família desestruturada, de um pai alcoólatra, de uma família que só conhecia brigas, desentendimentos. Eu nunca ouvi meu pai dizer: filho, eu amo você. Mas eu me lembro de vê-lo caído na sarjeta muitas vezes, complexado. E naquela noite de sábado, oh, noite maravilhosa, quando eu ouvi o moço pregar o Evangelho, falar que Jesus me amava, que Ele me amava, e naquela noite, eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu estou aqui hoje pregando para você, por causa daquilo. Quantos amigos meus tombaram vitimados pelas drogas? Jesus dá sentido. Glória a Deus. Eu me sinto como um adolescente. Eu me sinto como um adolescente. Eu me sinto como um adolescente cheio de vida, querendo falar de Jesus, porque dá sentido à vida. Você pode dar um glória a Deus? Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a ter sentido na sua vida. Sentido na sua vida. Sua história muda. Não é melhorar, muda. Não é que nós nos tornemos melhores do que os outros, não, mas Jesus faz com que cada dia nós desejemos melhorar. Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Jesus dá sentido à vida. Entrega seu coração a Ele. Entrega seu coração a Ele. Vamos ficar em pé. Senhor, nós te glorificamos por tantos testemunhos tão lindos que ouvimos aqui nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em muitas vidas, lares restaurados, famílias transformadas. Muito obrigado, Senhor. E aqui pessoas nessa noite que precisam de Jesus. Talvez pessoas que nunca tiveram envolvimento com drogas, mas que igualmente carecem de sentido para a vida. Há um vazio no coração. Religião não preenche, boas ações não preenchem, coisas não preenchem. Somente Jesus tem o poder de preencher o vazio do coração humano. E eu oro, Senhor, para que nesta noite, aqueles que aqui estão, aqueles que me ouvem pela transmissão na internet, possam tomar a decisão de entregar a vida a Cristo. Enquanto todos estão com a cabeça reclinada, alguém aqui nesse auditório quer dizer assim: pastor, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, ore por mim. Alguém quer fazer isso?